Senhores telespectadores do canal 17, UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras, neste horário de 14 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o editor Luiz Augusto Hertal, proprietário da editora NIT Press, que tantos serviços tem prestado à literatura de nossa cidade. Boa tarde, editor Luiz Augusto Hertal. É um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco. Quero dizer que o prazer e o privilégio é meu de estar aqui com você, na sua companhia. Em primeiro lugar, lhe parabenizando por mais essa iniciativa do Grupo Mônaco de Cultura, que tanto tem apoiado a cultura e, particularmente, a literatura em Niterói e no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Gostaríamos de saber quando foi fundada a editora NIT Press e como é que foi essa ideia? Bom, a NIT Press é uma editora que tem hoje em torno de 5, caminhando para 6 anos de atividade. Ela surgiu de um sonho, um ideal de promover a literatura da nossa terra, a literatura fluminense. Você sabe que nós vivemos hoje, aqui no estado do Rio, numa situação um tanto incômoda, né? Nós temos uma crise de identidade hoje no estado do Rio de Janeiro. É uma crise que advém da fusão, que foi um ato político tomado sem consulta popular, de forma autoritária, e que trouxe alguns danos, principalmente na área cultural do estado do Rio de Janeiro, porque a fusão juntou os corpos, mas não as almas. Então, nós hoje temos uma certa dicotomia cultural, nós temos duas culturas diferentes. Você tem a cultura da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma história riquíssima, foi a primeira capital imperial, primeira e única, né, capital imperial das Américas, capital do Reino Unido Portugal, Brasil-Portugal, depois do Império Brasileiro, da República Brasileira até 1960, quando houve a transferência da capital para Brasília. E o estado do Rio de Janeiro, que é um estado com bem mais de 100 anos de existência, somando o tempo da velha província do Rio de Janeiro, que tem também uma cultura própria, né? E essa cultura, depois da fusão, ela não foi bem trabalhada, bem abordada. Então, nós vivemos uma crise de identidade hoje. Os nossos jovens, eles não estão bem familiarizados com a cultura fluminense. E a ideia, desde o nascimento da NIT Press, era preencher uma lacuna que eu via desde o início, que era de promover a cultura fluminense. E isso nós buscamos fazer principalmente através da literatura, através do resgate da memória e da identidade fluminense pela literatura. Perfeito. Queríamos saber também, Hertal, quantos livros foram até hoje editados pela editora NIT Press? Nesse período de 5 para 6 anos, nós temos aí em torno de 150 obras publicadas, né? Muitos são livros de autores contemporâneos, que nós publicamos, em sua grande maioria, autores fluminenses, autores do estado do Rio de Janeiro, embora tenhamos também autores internacionais, como o professor Giovanni Ricciardi, que é um professor de literatura brasileira da Universidade de Nápoles, na Itália, que está publicando a série dele de biografia e criação literária conosco. O primeiro foi uma coedição com a Academia Brasileira de Letras, mas a maioria é de autores fluminenses contemporâneos. Agora, também muitos clássicos. A nossa preocupação nesse período também tem sido a de resgatar os clássicos fluminenses. Eu iria tocar justamente nesse assunto. Sua editora sempre foi muito voltada em lembrar grandes nomes da literatura fluminense.
Fale-nos sobre a razão deste grande interesse de divulgar essas figuras ilustres. Bom, a literatura fluminense seguramente é a mais rica do Brasil. Naquela obra Formação Literária Brasileira, do crítico Antônio Cândido, de todos os escritores relacionados ali do período que foi do Barroco até o Romantismo, que foi o período mesmo de formação de uma literatura nacional, mais de 30% dos nomes ali arrolados eram de autores da área da província do Rio de Janeiro, atual estado do Rio de Janeiro. Outros 30%, mais ou menos, eram de autores nascidos na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, na corte. E desse total, você tem pioneiros que ajudaram a formar o extrato literário brasileiro, como Teixeira e Souza, autor do primeiro romance romântico de Cabo Frio, né? Você tem autores expressivos do romantismo, como Casimiro de Abreu, Fagundes Varela. Você tem o autor daquela que, na minha e na opinião de muitas pessoas, é a maior obra da literatura brasileira, Os Sertões, Euclides da Cunha, e tantos outros, né? Então, é essa riqueza literária que nos incentiva a buscar, a trazer de volta, a resgatar esses nomes tão importantes e que, de certa forma, andaram um pouco, não exatamente esquecidos, mas talvez um pouco omitidos, principalmente pelo atual mercado editorial brasileiro. Perfeito. A editora Nitpress lançou coleção Introdução aos Clássicos Fluminenses. Gostaríamos de saber que, se além de Alberto de Oliveira e Casimiro de Abreu, que aqui está, de autoria da professora Márcia Peçanha, quais outros nomes estão em vista de serem publicados? E também os autores, os organizadores dessas obras. Bom, essa coleção é uma coleção pela qual nós temos muito carinho. Essa coleção ela foi inspirada naquela antiga coleção da Agir, Nossos Clássicos. Você mesmo foi uma das pessoas que nos ajudaram a estabelecer essa coleção, faz parte do conselho editorial dessa coleção, com muita honra para a nossa editora, como também o presidente da Academia Fluminense de Letras, Dr. Edmo Luterbar, a professora Márcia Peçanha, do Cenáculo Fluminense de História e Letras, e diretora da Faculdade de Educação da UF. E essa coleção nasceu há 2 anos. O primeiro título foi focalizando o Alberto de Oliveira, organizado pelo Dr. Edmo Luterbar. O segundo foi esse, Casimiro de Abreu, que foi organizado pela professora Márcia Peçanha. Quanto ao Alberto de Oliveira, lembro-me que foi comemorativo ao Sesc Centenário de Nascimento, que foi lançado. Exatamente, exatamente. Ele, inclusive, foi escolhido para inaugurar a coleção justamente porque o ano era de 2007 e nós estávamos no ano do Sesc Centenário de nascimento de Alberto de Oliveira. Em seguida, lançamos o volume referente a Casimiro de Abreu, e agora estamos para lançar este ano, no próximo mês, em outubro, o volume relativo a Bernardino Lopes, Belopes, que está sendo organizado pela professora Liane Areias. Também estão em processo de produção outros números a serem lançados, como o de Fagundes Varela, que está sendo organizado pelo historiador Emanuel Macedo Soares. Também planejados os volumes de Euclides da Cunha,
e vários outros que pretendemos lançar. Essa coleção tem um aspecto um tanto paradidático também, auxiliar até mesmo no trabalho de apoio ao ensino de literatura nas nossas escolas de ensino fundamental. O B. Lopes era um poeta de Rio Bonito e Fagundes Varela de Rio Claro. Foram dois grandes nomes, dois grandes poetas que marcaram na nossa literatura, na nossa poesia fluminense. Agora, Hertal, gostaríamos que falássemos sobre o projeto de visitar municípios divulgando os autores fluminenses. Eu sei da possibilidade desse projeto, né, de visita a diversos municípios. Pode nos falar algo a respeito? O projeto Encontros com a Literatura Fluminense é um projeto que nós acalentamos há muito tempo e agora, finalmente, começamos a colocá-lo em prática. Como eu disse, a grande preocupação da editora Nit Press é trabalhar a questão da identidade fluminense, fundamentalmente através da literatura, do resgate dos nossos principais vultos literários, né? E para isso é fundamental que nós alcancemos o interior fluminense, o interior do estado do Rio de Janeiro. E esses nomes, esses expoentes da literatura clássica, nos dão essa oportunidade de uma forma muito grata, como, por exemplo, agora, nós vamos, no dia 18 de setembro, a Casimiro de Abreu, realizando a primeira caravana desses encontros com a literatura fluminense, lançar lá em Casimiro de Abreu o livro Primaveras, do próprio Casimiro. Essa é uma edição comemorativa do Sesc Centenário, feita em coedição da Nit Press com a Academia Brasileira de Letras. Então, vamos lançar esse livro lá em Casimiro de Abreu. Também relançar o livro da professora Márcia Peçanha, da nossa coleção Introdução aos Clássicos Fluminenses. Paralelamente a isso, vamos ter uma mesa redonda abordando a figura de Casimiro de Abreu. Vamos ter também um colóquio com escritores, vamos levar aqui de Niterói vários escritores nessa caravana, muitos acadêmicos das nossas instituições acadêmicas, da Academia Fluminense de Letras, do Cenáculo Fluminense de História e Letras, da Academia Niteroense de Letras, também do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Esse projeto, que conta também com o apoio do Grupo Mônaco, ele visa estreitar as relações, o entrosamento de escritores daqui da nossa região com o público em geral e também com autores das cidades do interior do nosso estado. Perfeito. Sei que você acompanha de perto todo esse movimento em Niterói. Está muito ligado às instituições, a eventos, sempre presente. Então, gostaríamos de saber, como é que você vê o movimento atual, o movimento literário atual em Niterói? Bom, eu vejo o movimento literário em Niterói de uma forma muito otimista. Eu vejo que há uma atividade intensa hoje e também uma divulgação cada vez maior dos nossos projetos literários, das nossas atividades, da produção dos nossos escritores. Niterói é realmente um centro de excelência da literatura brasileira. Eu considero isso com toda certeza, porque aqui nós tivemos importantes movimentos literários, tivemos o Café Paris, que nós temos procurado resgatar, tivemos essas instituições que estão presentes até hoje, como a Academia Fluminense de Letras, o Cenáculo Fluminense de História e Letras, a Academia Niteroense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Tivemos e temos até hoje o que eu considero a maior roda literária a céu aberto do Brasil, que é o Calçadão da Cultura. É um patrimônio da nossa cultura, da cultura fluminense. Muito obrigado.
Agora, gostaríamos que falasse sobre a participação da editora NIT Press em bienais de livro e também em salões de leitura. Desde que foi fundada, a NIT Press procura participar ao máximo de todas as atividades do mercado editorial. Já em 2005, nosso primeiro ano de atividade, nós participamos da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, de 2005. Depois tivemos aqui um evento muito interessante aqui em Niterói, que foi o primeiro Salão da Leitura, organizado pelo então secretário de Educação, Waldeck Carneiro. Ali, aquele ambiente nos ensejou a ideia de reunir as editoras de Niterói numa praça, num espaço, na Bienal do Livro de 2007, que nós denominamos Letras de Niterói. Ali estavam, além da NIT Press, outras editoras importantes da cidade, como a Eduf. E como é que você vê esses eventos? Você vê de uma maneira... É um incentivo aos Com jovens, certeza. Com certeza é um grande incentivo, é um momento de contato do público com os escritores, do público com os editores. Sim. É muito importante. Nessa Bienal de 2007, como eu dizia, nós reunimos ali várias editoras da cidade, além da NIT Press, a Niterói Livros, a Muiractã e outras, que puderam apresentar suas obras, e repetimos esse pool de editoras niteroienses em 2009, na Bienal de 2009. Posso lhe dizer que, em 2007, as 7 editoras de Niterói que participaram da Bienal promoveram ali mais de 100 eventos, de um total de cerca de 800 eventos, num universo de mais de 300 editoras, ou seja, apenas 7 editoras de Niterói responderam por mais de 10% dos eventos da Bienal de 2007. Isso é um motivo de grande orgulho. E também, em 2009, ficamos mais ou menos no mesmo patamar. Nós participamos também da Primavera dos Livros. A NIT Press é uma editora que é vinculada à Libre, que é a Liga Brasileira de Editoras. Na verdade, são as editoras independentes, né? As editoras que estão fora daquele núcleo dos grandes cartéis editoriais que hoje dominam o mercado editorial brasileiro. Então, nós vamos ter agora, em outubro, final de outubro, mais uma edição da Primavera dos Livros no Museu da República, no Rio de Janeiro, e desde já eu convido a todos que possam ir visitar. Perfeito. Uma das obras aguardada e que certamente terá uma grande repercussão no meio literário da cidade é Entrevista com Intelectuais Fluminenses, de Roberto Kallmaier, que será editado pela NIT Press. O lançamento está previsto para este ano? Vamos lançar até o final desse ano essa obra que eu realmente considero que será um marco também na produção editorial da NIT Press, que se chama Colóquios com Escritores Fluminenses, né? Organizada brilhantemente pelo professor Roberto Kallmaier Mertens. Ali estão mais de 20 intelectuais da vida cultural, literária, intelectual do nosso Estado no momento. Lembra de alguns nomes, Zertal? Sim, Roberto da Mata, Leonardo Boff, Edmond Luterbar, Carlos Mônaco e muitos outros que realmente orgulham o nosso Estado, né? Sim. E esse livro terá um pré-lançamento em outubro, no dia 14 de outubro, na Câmara de Niterói, Câmara de Vereadores de Niterói. E um lançamento, finalmente, no período de novembro, em data ainda a ser confirmada, provavelmente na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro. Perfeito. No ano passado, a editora NIT Press lançou com grande sucesso o livro Vida Apertada, de Luiz Leitão, em segunda edição. E agora está prestes a lançar
um trabalho de Nelson Tangerini, falando sobre seu pai Nestor e o Café Paris. Como você vê esses trabalhos de relembrar o famoso Café Paris? O livro do Nelson Tangerini será lançado ainda esse ano? Sim, com toda certeza. O resgate histórico do Café Paris é também uma das atividades da NIT Press que também nos orgulham muito, porque, como diz o Luiz Antônio Pimentel, o Café Paris foi o Big Bang de todo o movimento literário fluminense, originado no início do século XX. Era um reduto de intelectuais, boêmios, e dali saíram os escritores que foram fundar a Academia Fluminense de Letras, o Cenáculo Fluminense de História e Letras, e nós estamos tendo o privilégio de resgatar essa literatura. Muitas dessas obras são obras satíricas belíssimas, como O Vida Apertada, de Luiz Leitão, e também os livros de Nestor Tangerini. Só para informar o público, nós vamos ter um evento em novembro, iniciando no dia 22 de novembro, data do aniversário da cidade de Niterói, no Shopping Itaipu Multicenter, que será a Semana do Café Paris. Ali nós teremos vários lançamentos de livros e debates sobre o Café Paris. Perfeito. O livro Viagem Literária através do Estado do Rio, de Luiz Antônio Barros, foi o último livro editado pela NIT Press. Foi lançado no Calçadão da Cultura no último dia 28, com grande público. Como você vê a repercussão dessa bela obra do Luiz Antônio Barros? O livro Viagem Literária através do Estado do Rio é um livro que também nos deu muito orgulho de publicar. É um trabalho excepcional do professor Luiz Antônio Barros, uma antologia de autores fluminenses, em certos aspectos pioneira. Ela reúne cerca de 150 autores fluminenses de todas as regiões do nosso estado. E ele tem sido realmente um sucesso, tem sido muito procurado pelo público, e foi um grande orgulho. Assim como aqui nós temos também o Era uma Vez Euclides, que é o primeiro livro sobre Euclides da Cunha para crianças. Fabiana Figueira. Da professora Fabiana Figueira Correia. Ela é uma professora de Cantagalo, terra de Euclides da Cunha, onde nós estaremos agora na próxima sexta-feira lançando essa obra ilustrada, numa linguagem acessível ao público infantil, né? Enfim, é mais uma etapa de resgate dos nossos grandes clássicos. Perfeito. Nesse caso, para crianças, né? Que nós estamos direcionando esse livro. A NIT Press vem todo ano patrocinando os convites da solenidade de intelectual do ano, a entrega da placa de prata. Como você vê, Hertal, a indicação da professora Neide Barros Rego para o ano 2010? Eu recebi com muita alegria essa notícia da indicação da professora Neide Barros Rego, que é uma grande ativista cultural do nosso estado, que faz um trabalho excepcional à frente do Centro Cultural Maria Sabino, e também tem sido uma parceira nossa, participado de vários eventos literários, também com seu grupo de declamação, Arte de Dizer. Então, por tudo isso, eu fico muito satisfeito com a indicação. Aplaudiu da Neide. o nome da de Neide. pé o nome de Neide Barros Rego. E nós ficamos muito felizes com isso. Gostaríamos de saber, Hertal, sobre alguns futuros projetos da editora NIT Press.
eu posso falar sobre esse projeto do Encontros com a Literatura Fluminense, que está realmente começando agora, vai começar no dia 18. Gostaria, Mônaco, de desde já convidar a todos que queiram participar dessa primeira caravana que vai para Casimiro de Abreu no dia 18, que vai estar saindo do Calçadão da Cultura às 13 horas. Todos que queiram participar, teremos ônibus para levar os participantes, mas para isso precisamos que as pessoas façam reservas, né? Porque o ônibus tem um número limitado de lugares. As reservas podem ser feitas através do e-mail da editora, nitpress@nitpress.com.br, ou pelo telefone da editora 26182972. Perfeito. Qual a possibilidade da editora Nitpress editar futuramente uma antologia reunindo pensadores fluminenses? Há alguma ideia a respeito? Sim, existe um sonho também, da mesma forma que nós estamos reeditando os clássicos da literatura fluminense, de também levarmos ao público os grandes pensadores fluminenses, reunirmos, ou seja, numa coleção, conforme essa coleção de introdução aos clássicos fluminenses, ou numa antologia de pensadores, né? E aí teríamos espaço para trabalhar o pensamento de gente brilhante, como Alberto Oliveira, como Alberto Torres, me perdoe, como Euclides da Cunha, como Oliveira Viana e tantos outros pensadores da maior expressão do nosso Estado. Há tempos atrás, houve um projeto, não sei como ficou, a respeito de isenção de impostos a livrarias e editoras pelos trabalhos que fazem em prol da cultura de nossa cidade. Pode nos falar algo a respeito? Esse projeto foi uma iniciativa do vereador Valdec Carneiro, que é uma iniciativa altamente louvável, porque a lei do livro é uma lei que isenta o livro de impostos em toda a sua cadeia produtiva. No entanto, no âmbito da municipalidade, tanto editoras como livrarias ainda precisam pagar tributos municipais. Então, a preocupação do autor da lei foi justamente de desonerar o mercado livreiro e editorial desses tributos, incentivando com isso a literatura e a cultura aqui em Niterói. Ao mesmo tempo, foi apresentado o projeto também já aprovado, de criação do Prêmio Silvestre Mônaco de Literatura, para dignificar as obras publicadas na cidade de Niterói. Eu acho esse projeto importantíssimo no sentido de valorização e de apoio à publicação na cidade de Niterói. Eu agradeço imensamente a sua presença, o atendimento ao convite. Fiquei realmente muito orgulhoso em recebê-lo no nosso programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde. Despeço-me agradecendo aos telespectadores, e o segundo bloco terá o comando da nossa queridíssima, competente psicóloga Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde, e hoje, como vocês vão comprovar, eu estou novamente na Berlinda, aqui tentando responder algumas questões que já nos chegaram por e-mail, inclusive na primeira vez que eu fiz isso, que abordei esse tipo de formatação, de programação, eu não consegui responder todas as questões que nos chegaram. Então, hoje aproveito para fazer essa complementação, para dar a você algumas respostas que, naquele primeiro dia que a gente fez essa formatação, eu não consegui responder a contento, ficou alguma coisa por fazer. Então, hoje, eu me proponho, então, a falar um pouquinho sobre essas questões que ficaram sem resposta. Vamos lá. Então, uma das questões que chegaram foi sobre depressão, né?
a pessoa que perguntou, ela colocou a questão dessa forma: depressão tem cura ou passa com o tempo? A gente poderia dizer que, na atualidade, os avanços dos tratamentos, tanto em termos psicoterápicos, como em termos medicamentosos, o avanço é muito grande. Os tratamentos para depressão estão assim sendo revolucionados, quer dizer, muita novidade nesse tipo de abordagem. E eu diria que a depressão, ela tem causas tanto endógenas como exógenas. O que quer dizer isso? A depressão pode se manifestar em função de causas internas, causas do organismo da pessoa, disfunções orgânicas, por exemplo, disfunções metabólicas do metabolismo, determinadas doenças orgânicas geram depressão. Quer dizer, qualquer doença orgânica, dores podem gerar um quadro de depressão. Quer dizer, de uma maneira geral, qualquer sofrimento interno no organismo pode também ter como consequência um quadro de depressão. E determinados fatores externos, causas essas que nós chamamos de exógenas, né? Quer dizer, que vêm de fora para dentro do organismo de uma pessoa, poderá também ocasionar quadros de depressão, como, por exemplo, perdas, né? Uma perda de um ente muito querido, perda de um laço, como, por exemplo, separação de companheiros, seja por morte, seja por separação em termos de divórcio, perda de emprego, enfim, tudo que é perda. Toda vez que a gente tem ou um somatório de perdas ou uma perda muito significativa, nós podemos ter como consequência um período ou um quadro de depressão. Agora, o que às vezes agrava um quadro de depressão é o fato de, às vezes, um processo de depressão ter como causa não apenas uma causa isolada ou duas causas, mas N causas. Quer dizer, um somatório de questões que se somam, que se unem, e, a partir de então, a pessoa desenvolve, às vezes, um quadro de depressão, às vezes um pouco mais difícil de ser abordado, tendo que, muitas vezes, aí, para esse tratamento, a gente ter que conciliar, às vezes, dois tipos de tratamento, como, por exemplo, às vezes, um tratamento medicamentoso, mais um tratamento psicoterápico, quer dizer, mais uma psicoterapia. E, então, dessa forma, a gente tem um bom resultado no tocante à melhora, então, gradativa desse processo. Então, nós poderíamos dizer que, na maioria dos casos, depressão tem cura, sim, né? Agora, o que nós temos que fazer, a princípio, seria um diagnóstico bem feito, bem acertado, para que a gente possa tratar as várias causas dessa depressão. Porque, a partir do momento que essa depressão, quando ela é oriunda de vários processos que se somam, a gente não pode atacar só uma ponta ou só um lado desse processo, mas a gente teria que fazer um tratamento com essa abordagem que a gente diria até que atualmente, né, seria uma abordagem multidisciplinar, onde, na realidade, este tratamento é feito não por uma pessoa só da área da saúde, mas, às vezes, por mais especialidades, né? Quer dizer, seria um processo onde a pessoa se submeteria
há determinados tipos de atendimento que às vezes precisam ser feitos no sentido até da própria pessoa poder tomar uma consciência mais profunda do que é que realmente está acontecendo com ela, né? Já que o ser humano teria uma inclinação muito grande a atingir determinados processos de depressão pelo fato de, com o avanço da idade, o que acontece é que nós vamos somando a nossa história de vida muitas perdas, né? Quer dizer, quando uma criança nasce, ela já nasce perdendo o útero materno. Posteriormente, ela perde o seio materno. Mais à frente, ela perde o colo da infância, ela perde a mãe da infância, os pais da infância. Posteriormente, ela perde a própria infância, né? Mais à frente, ela entra no processo da adolescência e ela tem que deixar aqueles mimos todos de quando ela era criancinha e qualquer coisa que acontecia, ela gritava por mamãe e mamãe dava conta, né? Mamãe estava sempre ali perto. Então, a gente percebe que nesse processo de desenvolvimento, no momento em que a pessoa entra, por exemplo, na fase adulta, ela também já perde o adolescente que ela foi, perde a criança que ela foi, então perde esses pais da infância, perde os pais do adolescente, ela já tem que enfrentar uma nova vida, tem que enfrentar uma escolha pela profissão, uma carreira pela frente, novas responsabilidades, mais compromissos. Isso tudo vai fazendo com que ela perca aquelas ligações que davam a ela um chão mais, vamos dizer assim, uma segurança maior, né? Então, muitas vezes, o jovem, ele sente já alguma coisa quando chega o momento da escolha, né, do que profissão seguir, do qual é o melhor rumo a ser tomado. E, nesses momentos, às vezes, aparece uma pontinha de desânimo, uma pontinha de desmotivação. Quer dizer, isso, às vezes, a depressão ela já se manifesta, às vezes, nesses momentos. Mas nada que não possa ser tratado, que não possa ser diagnosticado a tempo e melhorado e, de certa forma, contribuindo para que a pessoa possa avançar e progredir normalmente. Então, eu diria que a maior dificuldade na depressão é justamente numa fase que a gente chama da fase do climatério, onde as mulheres sentem muito o que a gente chama do ninho vazio, né? Na hora que os filhos já vão formar suas famílias, já vão, às vezes, até para um trabalho, morar longe, às vezes vão para o exterior. E aquela pessoa que, durante uma vida, teve a sua atenção direcionada para determinados afazeres, de repente, vê isso de uma hora para outra virar assim de cabeça para baixo, né? Então, essa seria uma fase difícil para a maioria das mulheres, onde a incidência de depressão, até pelo fato também de ser um período em que, hormonalmente, as mulheres também têm um déficit de hormônio que também causa, fisiologicamente falando, que é um dos fatores que contribui para a depressão nessa fase da vida. E nos homens também, a gente diria que a proximidade da sua aposentadoria, da sua não produção mais do trabalho que a pessoa fez durante uma vida inteira, quer dizer, essa mudança de hábitos, né, que a gente considera que são perdas muito importantes e muito significativas na vida do ser humano, podem justamente ocasionar, se somar a outros fatores e estabelecer aí um processo de depressão. Agora, nada que não possa ser tratado, isso pode ser tratado a contento e,
com certeza, os tratamentos hoje são bastante eficazes, bastante eficientes. Então, como vocês veem, apesar de essas causas todas contribuírem para a depressão, hoje é perfeitamente tratável, há um controle muito bom sobre esses processos depressivos, basta que você esteja atento, né? Faça um autoexame, se pergunte se você se sente bem, se você está bem, como é o seu dia a dia, né, a partir desses estímulos que vêm de dentro do seu organismo e que você recebe de fora também, né, do meio ambiente. E a partir de então, se você achar que está sem ânimo, está desmotivado, né, sente muito cansaço, isso tudo faz com que uma pessoa procure tratamento. E procurando o tratamento, com certeza a melhora é significativa. Então, se você apresenta essa questão, não deixa de procurar alguém que possa te ajudar, tá bom? Então, vamos para outra questão. Até que ponto nossas crianças são influenciadas pela televisão em relação à sexualidade? Eu acho que não só as crianças, mas de uma maneira geral, todos nós, acho que sofremos essa influência, porque a televisão agora é um bombardeio, né, de sexo explícito mesmo, né? Quer dizer, em todas as programações que a gente vê, é difícil nós não vislumbrarmos uma cena que nos incita, né, e nos excita, né, para essas questões sexuais. Então, não há como as crianças não sofrerem também, de certa forma, esse estímulo, né? Apesar de que aqui a gente precisa esclarecer o seguinte, que as crianças, naturalmente, elas têm seus instintos. O que é um instinto, né? Um instinto é uma tensão interna, é um impulso interno que gera uma tensão dentro do organismo para que o organismo atinja um determinado objetivo, atinja um determinado alvo. E quando esse alvo é atingido, essa tensão é descarregada. Então, isso é um instinto, isso é o que define um instinto. Todos nós, seres humanos, temos esses instintos. E toda criança já nasce com esse instinto. Até porque, senão, como ficaria vamos dizer assim, a multiplicação da espécie, né? O instinto da sexualidade, ele é tão forte a ponto de fazer com que a espécie se multiplique da forma como vem se multiplicando desde que o mundo é mundo. Não é? Quis a criação precisar do ser humano para essa contribuição. Então, nós não podemos fingir que esse instinto não existe. Não podemos fingir para as nossas crianças, não, isso não é para criança. E fugir dos questionamentos que as crianças nos fazem. E fugir também de poder fazer essa leitura, quer dizer, como seria a sexualidade de uma criança. E a sexualidade de uma criança, ela se exterioriza, sim. Ela se exterioriza pela curiosidade que a criança tem em relação ao corpinho dela e ao corpo das outras crianças. Não é? A menina quer saber se o menino é igual a ela, se a genitália do menino é igual a dela. O menino quer saber por que a menina não tem o pintinho que ele tem. E isso causa nas crianças, muitas vezes, uma certa angústia. Daí, a obrigação que nós, pais, quer dizer, hoje até já a avó, né, que a gente tem de deixar que as crianças possam tomar conhecimento da sua sexualidade e da sexualidade da outra criança. E até, eu diria, que é muito importante que a gente permita que as crianças possam, ludicamente, aprender com essa sexualidade. Que as crianças possam se tocar, uma criança tocar outra criança, não há problema nenhum. Que uma
uma criança possa brincar com outra criança, possa tirar a roupa de outra criança, ou muitas vezes a gente pega as crianças escondidinhas, né, se tocando, e isso não há problema nenhum nessa questão. O problema que se vê é exatamente a questão de um adulto, sim, manipular sexualmente uma criança. Aí é uma outra situação. Isso sim seria uma situação séria, uma situação que o adulto teria que intervir, não é? Como é a questão da pedofilia, que é o que nós temos agora em voga, de uma maneira extremamente cruel, amedrontadora, e que os pais aí sim têm que tomar uma direção e uma conduta séria em relação a coibir esse procedimento. Agora, fora isso, as brincadeiras de sexualidade entre as crianças, isso não só deve ser permitido, como é muito importante para o desenvolvimento da sexualidade desta criança. A criança precisa conhecer o seu corpo, o adolescente precisa conhecer o seu corpo, um adulto precisa conhecer o seu corpo, precisa conhecer suas zonas erógenas. Senão, como será a sexualidade dessa pessoa num tempo mais à frente da sua vida, quando ela estiver partilhando essa relação com um companheiro ou com uma companheira, né? Então, aquilo que não é treinado, aquilo que não é vivido, aquilo que não é experimentado, é extremamente difícil de ser abordado numa etapa à frente da vida. Então, é ter essa consciência, enxergar o que precisa ser visto, harmonicamente falando. Uma outra questão que nos chegou foi a seguinte: o que você acha sobre as máquinas de camisinha nas escolas públicas? Eu, particularmente, acho uma lástima. Não quer dizer com isso que a minha posição seja retrógrada, seja como vocês viram, eu falei agora sobre a sexualidade das crianças. É importantíssimo que as crianças possam entrar em contato com a sua sexualidade, é importantíssimo que o adolescente possa também entrar em contato com a sua sexualidade. Agora, é preciso que isso seja feito em cima de subsídios, em cima de conhecimentos e de situações que tenham conteúdo apropriado para primeiro passar esse conteúdo para o adolescente e depois ele poder fazer o bom uso disso. E o que eu vejo nesse momento é que as escolas não têm preparo algum, não fornecem de forma alguma esse conhecimento, não é? Um pouco dessa experiência da vivência da sexualidade entre adolescentes. Então, sair por aí distribuindo camisinha é dizer para o adolescente que, olha, você está apto para a sexualidade do momento que você quiser. É só tomar cuidado para não deixar de usar a camisinha, para não pegar doenças sexualmente transmissíveis. Não seria por aí. Não só o adolescente tem que se proteger das doenças sexualmente transmissíveis, mas ele tem que ter um mínimo de condições para o exercício da sexualidade. Um mínimo de condições para que ele saiba como lidar com o seu próprio corpo e não se expor a outras situações que aí já não estariam mais no campo das doenças sexualmente transmissíveis, mas seriam extremamente danosas à sua vida, à sua situação emocional e à sua saúde como um todo. Então, é nesse aspecto que eu me coloco terminantemente contra a essa distribuição de camisinhas, sem haver um preparo para que esse jovem saiba como vai lidar com isso. E a última questão, já estamos chegando no nosso tempinho final, seria a seguinte: hoje fui ao médico e ele me disse que eu tenho um sopro no coração e minha pressão está alta e me encaminhou para um cardiologista. Será que isso pode ter alguma causa emocional?
Então, eu diria que, a princípio, até quem vai poder estabelecer esse diagnóstico mais acertadamente é realmente um cardiologista, né? Quanto à questão desse sopro aí, me parece que essa causa seria mesmo uma causa de origem orgânica, quer dizer, algo para um especialista na área da cardiologia. Quanto a essa pressão arterial, ela tem que ser vista realmente se ela se origina a partir dessa situação que se manifesta, que é uma situação orgânica, mas ela poderá ter causas também emocionais. Então, poderá haver aí o que parece que é uma causa que realmente precisa ser abordada pelo especialista, que é um cardiologista. Agora, poderá ter somado a isso fatores emocionais, sim. E esse é cardiologista que vai poder justamente estabelecer essa fronteira e tratar diretamente a contento para que isso se resolva da melhor maneira possível. Então, querido telespectador, das perguntas que ficaram do outro programa, estão respondidas. Eu espero que você continue fazendo contato conosco. Acesse o nosso e-mail. Nosso e-mail está na telinha? Dá para colocar? A gente vai colocar para você. Está saindo? monaco@unitv.uf.br. Tendo alguma dúvida, e se eu puder ajudar, mande o seu e-mail, que, vez ou outra, a gente vai fazer uma programação em que eu fico aqui na Berlinda e tento, de alguma forma, dar algum apoio e te encaminhar de alguma maneira, tá? Dentro de algum direcionamento que você poderá tomar para resolver a sua situação. Então, mais uma vez, aqui fica para você meu beijo e até quarta-feira que vem.